Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Debate. Esse é o nosso encontro semanal aqui no Futura, em que abrimos espaço para analisar as pautas da semana e ouvir diferentes pontos de vista sobre os variados assuntos. E mais do que chegar a qualquer conclusão, a nossa ideia aqui é levantar perguntas e promover a reflexão. Bom, o Debate já tem uma longa trajetória na programação do Futura e a partir desta edição chegamos com mais uma novidade. Voltamos a transmitir o nosso programa ao vivo. Pois é, agora pelo Facebook, todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde, temos um encontro marcado. E você pode aí acompanhar e participar das discussões acessando o perfil Canal Futura Oficial. Bom, e a nossa pauta de hoje fala exatamente dos recentes escândalos envolvendo o uso de dados dos usuários da maior rede social do mundo. Os nossos entrevistados já estão comigo aqui no estúdio, mas antes de começarmos o bate-papo, convido você de casa a acompanhar uma reportagem que conta um pouco dos fatos mais recentes envolvendo os escândalos no Facebook. Confere aí. O Facebook disse que vai melhorar o acesso aos ajustes e atalhos para o menu de privacidade e as ferramentas para buscá-los e vai apagar os dados pessoais armazenados pela rede social. A companhia anunciou que as novas medidas vão permitir que os usuários aumentem rapidamente a segurança da conta, gerenciando quem pode ver suas informações e atividades no site e controlar os anúncios que vêm. Nas últimas semanas, o Facebook se viu em meio a um escândalo devido ao uso de dados pessoais de milhões de usuários pela empresa britânica Cambridge Analytica, ligada à campanha da eleição presidencial de Donald Trump. A imprensa revelou que a empresa de pesquisa e análise de dados Cambridge Analytica obteve perfis de 50 milhões de usuários do Facebook por meio de um aplicativo com um teste de personalidade. O aplicativo foi baixado por 270 mil pessoas, mas também recolheu os dados de seus amigos sem consentimento, algo que era permitido pelas normas do Facebook na época. Autoridades de todo o mundo estão investigando como o Facebook gerencia e compartilha dados privados. As ações da empresa caíram mais de 15%, perdendo bilhões de dólares em valor de mercado. Pois é, causou aí uma perda de bilhões de dólares e é óbvio que isso acaba prejudicando os acionistas, mas principalmente isso causa um rebuliço em quem é usuário. Todos nós aqui, acredito que todos no estúdio, todo mundo tem conta no Facebook aqui? Sim. Pois é, né? A gente recebe essas notícias de que estão coletando os dados, cada like que a gente dá ou cada comentário que a gente faz, e estão acompanhando para tentar traçar um perfil de quem é esse usuário e vendendo essas informações, a gente fica com receio. Então, essas medidas, Carlos Afonso, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, essas medidas anunciadas pelo Facebook, você acha que vão ser suficientes para tentar amenizar um pouco o susto e o medo que os usuários estão sentindo agora? Acho que suficiente não, Cris, e acho que é importante deixar claro, a própria empresa colocou essas medidas como um primeiro passo. Acho que a gente pode esperar que outras alterações vão ser implementadas e é bom que sejam. Até porque elas focaram muito, essas mudanças que o Facebook anunciou, na forma pela qual você visualiza os aplicativos que você baixa para rodar no Facebook. Francamente, era confuso mesmo para você encontrar o painel de controle de aplicações ou aplicativos que você baixa dentro da rede social. Acho que grande parte das pessoas que nos assiste, né, não revisa com grande frequência os aplicativos que baixou na rede social e outras regrinhas que foram informadas, mas certamente é preciso mais clareza, mais transparência sobre como os dados são coletados, como eles são usados e, em última instância, fazer valer aquilo que o próprio Mark Zuckerberg disse na audiência pública no Congresso americano, que é dar mais controle por parte dos usuários aos seus dados pessoais, ou seja, que eles possam controlar melhor os seus dados pessoais. Bom, a gente está aqui no estúdio também com a Natasha Bacchini, a socióloga e pesquisadora no IESP-UERJ. Obrigado, Natasha, também pela presença. Você coordena... Obrigado. Bom, você coordena um manchetômetro no Facebook, é um projeto, e a gente sabe também que muitos usuários têm começado a despertar, de certa forma, um olhar mais crítico. Você acredita que todas essas notícias negativas ou esse medo que gerou em muita gente, antes de clicar e dar um like, muita gente vai pensar mais de uma vez? Olha, infelizmente eu acredito que não. Tá? O Facebook se tornou uma espécie de extensão, não é, da vida das pessoas.
E ele contribui muito para uma característica própria dos nossos tempos, né? No sentido de alimentar a subjetividade dos sujeitos de duas maneiras. No sentido que o sujeito ali, ele se torna único, porque ele tem a sua página, ele tem a oportunidade de relatar o seu dia a dia, de expor a sua intimidade, de se manifestar politicamente sem ter o custo da participação organizada, de um lado. E do outro lado, ele se sente participando de alguma coisa, ele se sente próximo dos outros, se conectando com pessoas, né? A gente que vive numa vida tão corrida, tão atribulada, muitas vezes não tem essa oportunidade. E só fazendo uma correção, eu não sou a coordenadora do Manchetômetro, tá? O Manchetômetro é um projeto maior do LEMEP. Eu coordeno um projeto específico dentro do Manchetômetro, que é o M-Facebook, né? E no que consiste esse projeto? Então explica pra gente o que é o Manchetômetro. O Manchetômetro é um projeto de monitoramento da cobertura sobre política e economia pela grande imprensa. Nós monitoramos diariamente as matérias de 4 grandes veículos, que são o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo, tá? E aí o M-Facebook é um projeto mais recente do LEMEP, que tem como objetivo monitorar o debate político na internet. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eleições daqui a pouco. Antes da gente seguir, eu queria só puxar um pouquinho também para as formas como essas informações são coletadas. No caso da Cambridge Analytica, por exemplo, muitas vezes eram esses quiz ou testes, né, que aparecem toda hora aí na timeline de todo mundo. Descubra, enfim, se você tivesse um filho com uma celebridade, como seria a cara desse filho, ou coisas que muitas vezes têm um apelo que parece inofensivo, mas que na verdade a partir dali, quando você clica em aceito compartilhar os meus dados e aceito compartilhar os dados dos meus amigos, essa é a armadilha, né, Carlos? Exatamente, e esse escândalo todo começou com um teste de personalidade, This is your digital life, ou This is my digital life, e acho que é importante deixar claro que esses testes de personalidade, ou os testes que você faz na rede social, eles são aplicativos de terceiros. Né? E o que são aplicativos de terceiros? Eles são aplicativos que foram desenvolvidos por outras empresas, que não são o Facebook, mas que rodam na plataforma do Facebook, chegam a você pelo Facebook, e quando você resolve fazer esse teste ou rodar esse aplicativo, que às vezes são coisas das mais triviais, como por exemplo, troque o seu gênero, e aí você aparece numa foto de mulher se você é homem, ou enfim, de homem se você for mulher. É importante entender que cada aplicativo desse tem permissões que você dá a essa empresa que desenvolve esse aplicativo para que ela possa, por exemplo, postar os resultados desse teste na sua timeline, ou seja, no seu Facebook. Mas é importante mostrar também que, às vezes, essas autorizações, essas permissões vão muito além disso. Às vezes você até encontra permissões para que essa empresa poste o que ela quiser na sua timeline, que ela colete todos os seus dados, que ela comece também a fazer uma coleta do que você curte, do que você compartilha. Então, por isso é que é importante revisar os aplicativos que você autorizou, porque grande parte das vezes, quando você vai ao controle de aplicativos, você descobre, mas caramba, eu baixei isso, eu usei isso, mas foi um teste que eu fiz há 3 anos atrás. O teste está lá, ainda hoje, coletando seus dados pessoais. E foi assim que começou todo esse escândalo da Cambridge Analytica. Bom, Natasha, a gente viu, inclusive, uma das medidas anunciadas que o Facebook pagaria para os usuários que tiveram os seus dados coletados. E a gente sabe que aqui no Brasil, no ranking dos 10 países mais afetados, a gente está no 8º, se não me engano, foram mais de 400 mil contas que tiveram seus dados utilizados. A gente já sente, você falou que não percebe uma mudança de comportamento, mas você acha que isso pode mudar, de certa forma, como as empresas vão se posicionar a partir de agora, ou como é que esses aplicativos também podem mudar um pouco as estratégias? Eu acho que a visibilidade que o caso tem fará com que as pessoas fiquem minimamente um pouco mais atentas, né, quando forem usar esses aplicativos, que muitas vezes elas são levadas por um espírito, uma sensação que beira a infantilidade mesmo. Deixa eu ver como eu ficaria se eu fosse homem, ou qual será o nome do meu filho. Quem nunca fez um teste online? Não, né? eu mesma já fiz, assim, não condeno ninguém, não é o caso. Mas
com relação assim, a manifestar-se politicamente pelo Facebook, o que a gente observa no monitoramento é que assim, o número de cliques, de curtidas, de compartilhamentos aumentou. Não diminuiu depois da divulgação do escândalo. Então, assim, o que parece é que o Facebook se tornou um espaço, né, de disputa de narrativas e que os grupos políticos, né, ou as diferentes posições tentam se demarcar ali. Bom, o caso foi tão grave, o Carlos Afonso até mencionou aqui agora há pouco, e foi parar no Congresso americano. A gente vai mostrar agora para você algumas imagens. Durante 2 dias, o Mark Zuckerberg, que é um dos fundadores do Facebook, foi submetido a uma série de perguntas. Ele assumiu que foi um erro muito grande não ter tido uma visão ampla o suficiente sobre a responsabilidade do que acontece na rede social criada por ele e que é dele a obrigação de acompanhar e administrar o Facebook. Diante dos congressistas americanos, o Zuckerberg ainda disse que é inevitável que nós vamos precisar de regulação, se referindo às empresas que atuam na internet. Em meio a toda essa crise, ainda mostrou disposição do seu negócio para discutir aí essa regulamentação. E aí a gente pensa aqui no Brasil, né? Carlos Afonso também, já tivemos várias discussões aqui no estúdio do Futura sobre o Marco Civil da Internet, que foi essa importante legislação inicial aqui para a gente ter um pouco mais de noção desse próximo passo, dos próximos passos que a gente está dando no sentido de cada vez mais a rede social, a internet faz parte do nosso dia a dia. Como é que você acha que isso pode repercutir a partir de agora, dizendo... O próprio Zuckerberg nos Estados Unidos dizendo precisamos de regulação, ele admitindo que a empresa que ele criou precisa ser regulada? Acho que a gente tem que, primeiro ter um consenso do que a gente entende por regulação e que regulação é essa. Especialmente na questão dos dados pessoais, é muito comum que países aprovem as chamadas leis gerais de proteção de dados. Mais de 100 países no mundo inteiro têm uma lei geral de proteção de dados. O Brasil, má notícia, não tem. Então, a gente tem o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, nesse caso específico, ele tem um artigo que é interessante, que ele diz que toda vez que eu coletar dados pessoais, eu tenho que informar a finalidade pela qual eu estou coletando esse dado. Isso quer dizer que, se eu estou coletando dado pessoal para fazer teste de personalidade, eu não posso vender isso para empresa de marketing político. Então, ali, eu já tenho uma questão sobre finalidade. O que falta ao Marco Civil é uma lei geral de proteção de dados que possa criar uma autoridade que fiscalize, que sancione, que, em última instância, vá zelar pela proteção da privacidade dos dados pessoais de todos. A gente tem essa discussão correndo hoje em dia no Congresso Nacional. Como é que você vê, Natasha, é necessário mais leis em relação à regulação do uso da internet no Brasil? Com certeza. Eu acho que as pessoas, assim, precisa mais leis e mais esclarecimento, né, do que é feito com esses dados. Porque as pessoas, é isso que eu coloquei, elas se apropriam dessas ferramentas, dessas plataformas, de uma maneira, às vezes, muito ingênua. Né? Então, assim, o que significa, toda vez que eu vou lá, curto um determinado post sobre determinado tema, aquelas informações que eu estou gerando estão sendo acumuladas e vão fazer com que, por exemplo, propagandas sejam direcionadas até mim, propaganda, inclusive política, como foi colocado. Tá certo? E isso, assim, deixa a pessoa muito vulnerável, né? Às vezes até de você falar perto do computador, eu preciso comprar, sei lá, um celular. Começa a aparecer propaganda de celular para você. Né? Esse acho que é o máximo da invasão da privacidade que você pode ter. Você nem pesquisou alguma coisa no Google ou curtiu alguma página relacionada, né, a esse tipo de tecnologia. Hoje em dia eu tenho ouvido muitos relatos em relação a isso, a conversas, né? Você está falando, preciso lavar roupas, aí você entra lá na sua rede social, aparece o anúncio do sabão em pó. A gente tem alguma coisa que possa nos proteger desse tipo de artimanha, Carlos? Olha, Cris, a gente cada vez mais vive um momento de monitoramento ambiental, seja o nosso dispositivo celular, que lá tem embarcada a assistente social, que já é um problema, né? A gente marcar assistente social com gênero feminino, mas enfim, lá você tem um assistente ou uma assistente pessoal que você pergunta para ela que horas são, como é que está o tempo na cidade, e ela vai te responder. Mas é claro que se ela está te respondendo, eu preciso ter um microfone ligado que vai gravar o som ambiente. Isso para falar sobre som.
a gente pode sair do celular e ir para a TV. E recentemente a gente teve uma fabricante de TV que veio a público esclarecer, olha, não fale nada pessoal na sala, porque a Smart TV que tem comando de voz, ela está gravando o som ambiente. Tem um espião na sua sala, basicamente isso. Na sua sala de estar. E você pagou, você comprou e botou um espião na sua sala. E recentemente a gente teve um caso muito interessante do metrô da linha 4 de São Paulo, que anunciou portas interativas digitais com câmeras de reconhecimento facial para perceber como a pessoa reage aos anúncios que ela vê no metrô. Então agora você paga o bilhete do metrô e tem também os seus dados pessoais levados para anunciantes. E isso é muito interessante como foi marcado que era feito para melhorar a experiência de anúncio. Mas e a nossa privacidade e os nossos dados pessoais nessa história como um todo? Sem dúvida. Bom, o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo já está mandando comentários também, inclusive o Davi. Valeu, Davi, já mandou aqui um comentário dizendo: o Mark sabe tudo da gente, não tem para onde correr. Exatamente isso, Mark Zuckerberg está aí. Se não sabe, ele vai acabar sabendo, ou quer tentar, pelo menos. A gente está aqui discutindo como podemos tentar nos proteger, né, para que a nossa privacidade não seja assim tão colocada à venda. Bom, e o tempo que os brasileiros gastaram navegando nas redes sociais foi de 3 horas diárias em 2017. Esses dados são de uma agência chamada We Are Social, em conjunto com a plataforma Hotsuite. Mas com os recentes escândalos envolvendo o uso de dados, tem muita gente interessada em saber como faz para compartilhar algumas informações e algumas outras que você não queira compartilhar, você pode tentar se proteger. Nesse sentido, o Bruno Marchetti, que é jornalista, relatou a sua experiência numa reportagem para a revista Vice. O Bruno está conectado com a gente agora e quero chamá-lo para esse bate-papo. Bem-vindo ao nosso debate, Bruno. E eu quero saber de você, o que chamou mais a sua atenção na hora que você foi fazer a matéria, foi tentar aí desfazer o seu rastro digital? Oi, Cristiano, boa noite a todos. O que mais chama a atenção é o volume de dados que a gente entrega todos os dias. Como, enfim, vocês já comentaram aí, a gente, são coisas muito sedutoras, assim. Sabe, compartilhe suas fotos, até, por exemplo, no celular você tem muitas coisas, compartilha, coloca as fotos que você acabou de tirar, tá? Então a gente vai entendendo muita coisa. E quando você pega todos esses dados juntos, você vê um volume imenso de anos de compartilhamento. Sem dúvida. E você teve muita dificuldade para acabar com o registro? Teve muito como, você quer cancelar um serviço, um telemarketing, é sempre, você tem certeza? Não posso te oferecer alguma coisa? Como é que foi esse percurso de tentar apagar o rastro e acabar com a sua conta digital? Então, para você conseguir, vamos dizer assim, deletar os seus dados, ali dentro da plataforma é relativamente simples você fazer isso. Você consegue deletar, mas é aquela coisa, como com o escândalo da Cambridge Analytica, acho que em especial, a confiança de que esses dados realmente são deletados, como isso é tratado uma vez que você realmente opta por sair, foi um pouco abalada. O Facebook ele fala que em até 90 dias ele exclui todas as suas informações, mas ainda assim isso é a palavra deles, fica um pouco uma dúvida. Bom, Bruno, a gente está ao vivo também pelo Facebook, tem perguntas chegando para a gente aqui de espectadores do Futuro. A Débora Lopes manda uma pergunta para você, quer saber dicas, como se proteger nas redes sociais. O que você descobriu ao longo desse percurso aí para fazer a reportagem para a Vice? Que dicas você pode dar para a Débora Lopes e para tantos outros usuários, como a gente aqui no estúdio também, para ficar mais protegido? Legal. Eu acho que antes de qualquer coisa, se perguntar se realmente vale a pena compartilhar aquilo, com quem que você está compartilhando aquilo. Por exemplo, uma foto que você tira em algum lugar, vale a pena você colocar a localização dela no Instagram? Vale a pena você deixar, por exemplo, o registro de localização do Google ligado o tempo inteiro no seu celular? Eu acho que o primeiro passo é se fazer essa pergunta. A partir disso, entrar realmente na plataforma, ver quais são as informações que é possível bloquear e bloquear. Acho que o primeiro passo é realmente ter consciência do que você está fazendo, do que você está compartilhando. Bom, sem dúvida. Essa é uma dica importante a gente pensar, né? Antes de colocar ali, marcar a localização ou fazer
algum outro post abrindo essa intimidade. Agora, tem uma questão importante, Carlos Afonso, quero ouvir de você um esclarecimento pelo ponto de vista da legislação, mesmo como o Bruno quer apagar o registro dele, a empresa ainda tem direito a ficar tendo acesso a esses dados após um período de tempo, são 90 dias depois que a pessoa apagou sua conta? O Marco Civil da Internet trouxe um dispositivo novo sobre isso e ela garante a todos os usuários que quando desejarem terminar uma relação contratual com uma empresa, elas possam solicitar o apagamento de todos os dados. Então, isso é interessante porque, ainda que se pudesse tirar essa conclusão do Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet é expresso essa previsão. Então, assim que você decide que não mais quer usar aquele aplicativo, aquele serviço, você solicita o apagamento desses dados e a empresa deve cumprir. Isso é interessante porque anteriormente a gente tinha muitas informações de que algumas empresas mantinham a sua conta suspensa, né, esperando que um dia você se arrependesse da sua decisão e resolvesse voltar. Então, isso agora com o Marco Civil da Internet mudou. Natasha, o Bruno mencionou essa questão de pensar antes de colocar a localização, mas se você entra, para quem está no Instagram, por exemplo, é divertido você saber onde é que está meu amigo, onde é que ele tirou aquela foto, está de férias, está trabalhando, está numa festa, não importa. Na verdade, a gente revê um pouco a experiência do uso da rede social, é isso que está sendo proposto? Eu acho que sim, né? Porque a rede social ela se tornou parte da nossa sociabilidade. Então, quando você coloca, por exemplo, a sua localização, eu estou aqui no estúdio do Canal Futura, eu vou depois para Lapa. Aí aparece todos os seus amigos, por exemplo, que estiveram no mesmo lugar que você. Aí você já tem assunto, por exemplo. Ou então você pega as dicas, consuma isso, não consuma aquilo. Mas é isso, você está se expondo o tempo inteiro, né? Todo o seu comportamento está sendo monitorado e isso está sendo vendido pelo próprio Facebook, né? Porque uma coisa é o Facebook terceirizar os dados que ele coleta, né? Que são gerados a partir da nossa interação. Então, de um lado, a gente trabalha de graça para o Facebook, porque a gente está munindo o banco de dados deles para que eles vendam esses dados depois para empresas com interesses específicos, né? Seja para vender qualquer tipo de produto. Tá certo? Inclusive candidatos a cargos públicos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Só quero voltar ainda antes da gente encerrar esse bloco para mostrar algo que chamou muita atenção. Primeiramente, agradecer o Bruno, que fez essa matéria muito bacana da Vice, convido todo mundo a ler também, que você começa a repensar a sua forma de utilizar as redes. Valeu, Bruno! Eu agradeço. Valeu. E a gente falava aqui um pouquinho sobre a participação, né, do Mark Zuckerberg lá no Congresso americano. Pois essa participação dele lá foi imediata, a repercussão nas redes, é claro, muitos posts viralizaram. Um deles, eu vou mostrar para você agora, faz uma crítica e um meme muito engraçado, usando a capa do álbum Invasão de Privacidade, que é Invasion of Privacy. Para quem não conhece, do lado esquerdo da tela é a Cardi B, uma rapper americana que está bombando, número 1 nas paradas por lá. Ela acabou de lançar esse álbum chamado Invasão de Privacidade, traduzindo para o português. E Cardi B e à direita o Mark Z, né, zoando aí com o nome do Mark Zuckerberg, colocando ele como a Cardi aí por conta dessa ação dele de divulgar as nossas imagens e dados e tudo mais pelas redes. Outros posts também lembraram do filme A Rede Social, que contou a história do Facebook nas telonas, falando aí sobre o surgimento da empresa. E até a foto do perfil do Mark Zuckerberg foi usada, fazendo um comparativo do dono do Facebook antes e depois do escândalo. Então, à esquerda aí é a fotinho dele no perfil e à direita a fotinho dele sendo interrogado lá no Congresso americano. Os memes também trazem várias críticas à política de monopólio da empresa, uma brincadeirinha aí com ele sobre o personagem do jogo Monopoly, né, muito conhecido por aqui também como Banco Imobiliário, e coletas de dados dos usuários no site. Então, se você for rapidamente no site de busca aí ou no Twitter, tem muito meme zoando com a cara do Mark Zuckerberg, mas enquanto isso ele continua lá faturando milhões, enquanto a gente está aqui discutindo o que fazer para se prevenir, né, de tudo isso.
Bom, eu tenho que encerrar esse bloco agora. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já volta aqui falando sobre o uso dos nossos dados nas redes sociais e conto com você aí que está acompanhando nossa transmissão para que mande mais comentários para a gente. Fique ligado no debate aqui no Futura. A Natasha e o Carlos continuam comigo aqui no estúdio. Até mais. Este é o debate de volta. A gente está falando hoje sobre os usos dos dados de usuários na internet. Os nossos convidados, Natasha e Carlos Afonso, continuam conosco aqui no estúdio. Pois é, essa discussão voltou com força total após o escândalo que envolve o Facebook. Lembrando que o nosso programa é transmitido ao vivo toda semana pelo perfil do Canal Futuro Oficial nessa rede social. Bom, para a gente recordar alguns aspectos da maior rede atualmente no mundo, o Facebook foi criado em 2004 na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Logo no primeiro ano já acumulou 5.500.000 usuários. Em 2006 passou a ser permitido que pessoas com mais de 13 anos abrissem um perfil no site. Mas como será que está a adesão do público mais jovem hoje em dia a essa rede? A empresa de pesquisas eMarketer mostra que em 2017, 2.800.000 usuários com menos de 25 anos deixaram de acessar o Facebook regularmente. Pois é, a Scarlett de Matos, da nossa equipe de jornalismo, foi às ruas do Rio de Janeiro conversar com alguns jovens sobre isso. Vamos conferir. Oi, Cris, convidados do debate. Eu estou na Urca, um bairro aqui do Rio onde há duas grandes universidades e por isso tem uma circulação muito intensa de jovens por aqui. Eu estou indo conversar agora com 2 estudantes para entender um pouco mais sobre essa relação com as redes sociais. Meu nome é Fabiano, sou estudante, tenho 20 anos e diferente da maioria das pessoas da minha idade, eu não tenho mais Facebook. Essa é a Eduarda, ela tem 20 anos, é estudante e é heavy user das redes sociais. Eduarda, você tem perfil em que redes? Eu tenho perfil ativo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Fabiano, por que você optou por abandonar o Facebook? Bom, eu já não usava mais o Facebook, ele ficava lá parado. Comecei a ver vários textos, várias coisas que não me acrescentavam nada, as pessoas falando coisas sem noção, fake news, e eu resolvi deixar de lado. Quando você entrou no Instagram, no Twitter, nas outras redes sociais que você usa, você de fato leu o termo de compromisso ou você só clicou no li e autorizo? Aí eu só cliquei no li e autorizo, eu só leio as letras pequenas quando eu estou realizando alguma compra ou reservo. Você nem sabe como essas plataformas podem usar os seus dados ou as suas informações, então? Eu não sabia, depois desse escândalo que a gente meio que descobriu como é que tá tudo meio aberto e jogado as nossas informações. Que medidas você acha que essas plataformas podem tomar para que os usuários se sintam mais seguros em relação aos seus dados? Eu acho que além do Mark chegar no Facebook, fazer um vídeo e falar: olha, desculpa, a gente errou, aconteceu isso mesmo, eles têm que parar de dar tanta informação. Eu não sei como, não sou especialista nisso, mas as empresas não podem saber toda a nossa vida, ter um microfone ou então saber tudo que eu procuro na internet. É uma invasão de privacidade. Pois é, essa é a discussão, né? É uma invasão de privacidade, mas e a partir do momento em que a gente aceita participar desse mundo das redes sociais, você está ali, você está clicando, você está cedendo alguns dos seus dados consciente ou inconscientemente, né? Mas o problema é que a gente viu na reportagem é que nem sempre as pessoas costumam ler os termos de autorização de uso. Um dos motivos pode ser o tamanho dos textos. Para saber tudo o que está nos termos e condições de serviços do Google, WhatsApp, Twitter, por exemplo, é preciso ler durante 4 horas e meia. Pelo menos é o que diz o levantamento do jornal Folha de São Paulo. Então, será que a tarefa pode ficar mais fácil com a atualização anunciada pelo Facebook, por exemplo, para deixar mais simples os termos e política de dados? Tem como simplificar aquelas condições todas que a gente está autorizando ali, Carlos? Bom, acho que é muito claro que grande parte das pessoas não lê os termos de uso e a política de privacidade. Então, isso explica um pouco a surpresa com esse incidente de privacidade agora. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses textos têm uma linguagem jurídica que não é a linguagem do dia a dia. Então, as pessoas, assim, não adianta passar 4 horas se você não está entendendo o que você está lendo. Então, é preciso realmente que as empresas façam um esforço de comunicar melhor os direitos das pessoas e como os dados pessoais são utilizados das formas mais distintas. Agora, tem um porém aqui que é importante deixar claro. Não adianta simplificar se a simplificação esconde aquilo que é o mais importante. Então, meu receio é que a gente vê hoje muitas redes sociais
que para parecer um pouco mais jovem, um pouco mais descolada, nos termos de uso, em vez de ter o juridiquês, tudo bem que eu sou o advogado aqui do programa falando, então, enfim, pode parecer que é reserva de mercado, mas não é o caso. Em que você vê uma linguagem muito divertida, quase informal, só que às vezes ela pode esconder, na verdade, ela pode não comentar, não informar o que deveria ser informado. Então, vale a pena a gente lutar por mais transparência, por mais simplicidade na linguagem, sim. Só que essa linguagem efetivamente conte o que ela deveria contar. Hoje tem uma participação aqui que chegou para a gente também do Carlos, seu xará, dizendo que o caso é como utilizar a ferramenta que se tem em mãos a nosso favor. Ele diz aqui que estamos na 4ª Revolução Industrial, o ver e ser visto mudou radicalmente de ambiente, ou seja, para parecer que você está vivo, está fazendo alguma coisa de útil na sua vida, tem que estar na rede social. As pessoas se sentem obrigadas hoje em dia a estar na rede, Natasha, você sente essa pressão de ter que estar presente toda hora, ter que estar postando? Olha, eu sinto e eu acho que esse é um sentimento compartilhado, né? As pessoas, elas têm a necessidade de marcar presença na rede nas suas mais diversas relações, seja nas familiares, porque você não posta uma foto com os seus sobrinhos, com os seus filhos, parece que você é uma pessoa insensível ou que você não dá valor à sua família. Você vai construindo a sua própria imagem. O que era antes um direito reservado à celebridade, um direito não, né? Mas um privilégio, né, das celebridades, dos políticos, das figuras públicas. Não, agora as pessoas têm uma obrigação de construir, de se preocupar com as próprias imagens, né? E isso é avaliado, inclusive, quando você vai procurar emprego, né? Várias empresas, além de se utilizarem de ferramentas, aplicativos, né? Onde você cadastra o seu currículo, as suas habilidades, elas também vão lá verificar. Bom, mas essa pessoa, ela é responsável? Quais são os hábitos que ela tem? Quais são os amigos que ela tem? Os ambientes que ela frequenta? Ela é uma pessoa muito radical? Ela é uma pessoa ponderada? Como que ela se expõe? E, enfim, você recebe pressão de diversos lados, não é? Sem Seja dúvida. Da família, do hoje em trabalho. Dia, a gente já ouviu, inclusive aqui no Futuro, em alguns programas, recrutadores mencionando que é impossível você considerar hoje em dia alguém para fazer parte da sua equipe sem ver como essa pessoa se representa na rede social, o que ela expõe, o que ela compartilha, porque afinal de contas não é só a performance, né, dela ali exatamente na atividade fim, fazendo o que ela tem que fazer como contratada, mas aquele ser humano faz parte do ambiente e vai ser também, querendo ou não, analisado por isso. Bom, nesse debate a gente está falando aqui sobre os episódios envolvendo o vazamento de dados de milhões de usuários de redes sociais em todo o mundo, redes que cada vez mais se relacionam com as nossas histórias, as nossas memórias. E você já imagina como seria a sua vida sem o Facebook? Pois é, a nossa equipe de produção encontrou um vídeo que está circulando aí na web que pode ajudar a gente a imaginar como seria essa vida, a gente vai conferir agora. You've deleted your Facebook account. Good for you. I bet now you're probably wondering what to do with yourself. Yeah. Don't worry, there's a lot you can do, like share photos of your baby in person. Photo of my baby. Baby photos. Photo of my baby. Celebrate friendship anniversaries. We've been friends 6 years today. Who are you? Yeah. Reach out to people you went to high school with. Hello? Hi, this is Matt Baker. We went to high school together. Okay. Yeah. Do you have any bikini pics? Share your mood through amusing memes. That feeling when you think it's Wednesday, but it's really Tuesday. Play Candy Crush. Like your coworkers' food. Nice salad. Like, loudly share your unwanted political views. I don't have a problem with immigrants. I just think that they should come here legally. And of course, willingly offer up your personal information to strangers. Hey, here's my social security card. Bom, é claro que a gente vê esse vídeo que, de fato, é muita coisa que a gente faz na rede social e não se dá conta que é isso, né? Eu lembro sempre que o Carlos Afonso, das primeiras vezes que eu o entrevistei, falava que a gente costumava utilizar um termo como, estamos entrando na internet. Não se entra na internet, né? A internet está fazendo parte da nossa vida já há alguns anos, né, Carlos? É verdade, e é curioso como o Facebook e outras redes sociais acabam, na verdade, mudando a forma como a gente se comporta em sociedade, e acho que esse vídeo mostra de uma forma bastante
bastante engraçada, mas acho que vale a pena a gente refletir o quanto da nossa experiência acaba sendo intermediada pela rede social. E isso vai desde a pessoa que vai ao show e aí fica filmando e não curte o show, a situações em que, às vezes, a pessoa vai ao local e se ela não tirar a foto, não postar o vídeo, seja lá em qual rede social for, é como se ela tivesse jamais ido àquele lugar. Então, acho que vale a pena a gente repensar um pouquinho também na vida fora das redes sociais. Sem dúvida. Bom, como é que a exposição ilegal dos dados pode afetar as interações pelas redes sociais? Eu vou chamar agora, então, para a nossa conversa a Edna Miola, que fala conosco de Curitiba, no Paraná. Edna, bem-vinda ao nosso debate. Quero saber de você qual o principal impacto que você destaca do escândalo do roubo e do mau uso, né, dos dados entre os usuários aqui no Brasil. Boa noite, pessoal. Bom, eu realmente, assim como os demais participantes do programa, eu não acredito que isso tenha um impacto muito grande e imediato na conduta que as pessoas têm de uso das redes sociais. Mas eu acho interessante ressaltar agora, principalmente nessa parte do programa em que a gente começou a falar não apenas daqueles jogos, dessas experiências de sociabilidade nas quais as pessoas voluntariamente se dispõem a oferecer os seus dados, mas a gente percebeu, inclusive nos depoimentos dos participantes na rua, em que a gente precisa das redes, não apenas as redes sociais, Facebook e assemelhados, mas a gente precisa também das redes para ter acesso a certos serviços. Então, hoje, para a gente se informar, para a gente se entreter, para a gente se relacionar, é importante também, mas para consumir também se tornou uma ferramenta importantíssima, né? Então, na medida em que a gente utiliza as redes até para se relacionar com aquelas empresas e com aquelas marcas que a gente consome, se tornou mais fácil falar com elas também pelas redes sociais. Mas, deixando isso um pouco também de lado, o fato que a gente tem essa preocupação com os nossos dados, ela acaba, às vezes, sendo renunciada pela necessidade que a gente acaba tendo de certos serviços. Como eu falei, a gente pode utilizar essa rede para consumir, como uma das participantes mencionou também, mas a gente, às vezes, precisa de aplicativos, por exemplo, de geolocalização. A gente precisa de aplicativos que nos trazem conteúdo informativo, noticioso. A gente utiliza aplicativos de mobilidade urbana, né? E todos esses aplicativos, que principalmente são programas relacionados a dispositivos móveis, eles oferecem dados para essas empresas, por exemplo, a nossa localização, como foi falado aqui, mas também outras formas da gente registrar nosso uso dessa comunicação. Bom, a Edna é pesquisadora e professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A gente falava um pouquinho aqui antes, Edna, sobre a tendência de muitos jovens abandonarem as redes. E você também traz a questão de como muitas vezes as informações que a gente está fornecendo são utilizadas para criar um perfil e vender. Agora, também sabemos, quero voltar aqui para o estúdio antes de voltar a falar com a Edna, da Natasha, em relação aos perfis que são utilizados ou criados dos usuários a favor de candidatos políticos, né? A gente sabe que nos Estados Unidos já foi comprovado, a própria votação da saída do Reino Unido da União Europeia, também parte das informações foram coletadas, então não é simplesmente para vender o sabão em pó, o sapato que você gosta, a viagem para onde você vai, a composição do que é o perfil de um candidato político de tal e tal região está sendo também utilizada a partir das informações coletadas em redes sociais. Com certeza. Desde 2006, a gente observa, né, o uso das mídias sociais nas campanhas, tá certo? Naquele momento, óbvio, ainda ele não era profissionalizado, mas já existiam perfis que não eram os perfis oficiais dos candidatos fazendo campanha por eles, né? A chamada militância digital. O primeiro grande candidato a utilizar, pelo menos que eu lembro, foi a primeira campanha do Obama, que foi tido como um marco, né? Um marco na literatura, né? E para o marketing político digital de modo geral. Foi 2008. 2008, né? Em 2006, a gente já tinha observado o uso aqui no Brasil do Orkut na disputa entre o Lula e o Alckmin, né? E uma campanha também pelo voto nulo naquele momento. Mas, assim, era o começo, né, desse processo. O caso Obama, ele teve uma repercussão tão importante, né, para nós, que ele
faz com que se reforme a lei eleitoral em 2009 e dá uma nova dinâmica nas eleições de 2010. Tá certo? Só que naquele momento o Facebook ainda não era a rede mais popular. Isso ocorre a partir de 2011, o Orkut ainda assumia essa liderança e existia uma outra rede aí que foi muito importante na difusão de conteúdo dos candidatos, que foi o Twitter, né? Só que o Twitter tem um outro caráter, as mensagens são mais curtas, na época não dava para trabalhar com foto, tudo era por meio de link e tal, só que naquela campanha os candidatos já tinham criado enfim, grupos específicos, né, dentro do seu staff para gerir esses perfis. Então, tinham tanto os perfis oficiais quanto os perfis de apoio dos candidatos, que eram os perfis que realizavam as campanhas negativas. E esse processo, né, ele só foi crescendo. Depois, o Facebook se tornou a mídia social mais popular no Brasil. Hoje são 102 milhões de brasileiros com perfil no Facebook, tá certo? E 70% deles afirmam que se informam a partir desta plataforma, ou seja, ele serve como um portal de fato para toda a internet. E com essas experiências de mobilização, de ativismo, né, que ganharam o mundo, também um processo que inicia em 2008, mas ganha uma visibilidade maior em 2011, chega ao Brasil em 2013, as pessoas começaram a usar essa ferramenta, além de um caráter de lazer, de entretenimento e de nutrir os seus laços sociais, para também se manifestar politicamente, né? E o chamado aí ativismo de sofá. E aí, a partir daí, as campanhas ficaram mais ligadas em monitorar os temas que mais interessavam aos seus potenciais eleitores, as suas inclinações políticas, o que vale a pena falar, o assunto que vale a pena evitar numa campanha. Agora, tem uma coisa importante que você menciona e que eu quero voltar a chamar a Edna, então, para repercutir, que é, para além, então, desses perfis oficiais, e como muita gente admite que utiliza a rede social para se informar, e aí tem o advento das fake news, que a gente sabe que tem se proliferado e que rede social nem sempre o que está aparecendo ali é, de fato, uma informação verídica. Como é que você vê esse fenômeno e talvez o impacto disso também em eleições daqui para frente, Edna? Realmente, essa preocupação com as fake news parece ter sido mais importante até aqui no Brasil do que a própria preocupação com a privacidade, né? A gente tem visto isso repercutir no jornalismo, nas próprias redes que a gente participa, das pessoas preocupadas em distinguir o que seria uma comunicação ou um tipo de informação falsa, né? Há até divergência sobre se seria adequado a gente chamar isso de notícia falsa ou de fake news, porque não é em si uma notícia, né? É um boato, é uma informação errada, distorcida, falsa. E, de fato, as pessoas estão se preocupando com isso. E acho que, como referência importante, a gente tem sempre essa possibilidade de recorrer à comunicação mais tradicional, aquela que a gente já confiava, que são as empresas jornalísticas tradicionais. Mas o ponto é que as fake news acabam circulando em função daquela relação de confiança que a gente tem com os nossos contatos. Então, a gente vê muitas informações que não tem a fonte citada, ou então a gente não consegue sequer rastrear de onde veio, circulando, inclusive mais em outras redes que não no próprio Facebook. Embora o Facebook seja bem notório por essa guerra às fake news, que acaba gerando até certas distorções para o mal, mas assim, as fake news circulam de forma ainda mais intensa em redes como, por exemplo, o WhatsApp, que é de uma comunicação interpessoal não pública, embora mediada tecnologicamente, né? Então, as pessoas têm se preocupado com isso, mas assim, por outro lado, tem tido também uma resposta interessante sobre como é que a sociedade pode se proteger disso, né? Mas em relação às próprias campanhas eleitorais, as notícias falsas ou as informações distorcidas, elas circulam muito por próprio interesse das candidaturas, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em campanhas negativas, a gente não vê os candidatos assumindo uma postura de atacar abertamente, em geral, né? Atacar abertamente os seus oponentes. Mas essas redes paralelas de apoiadores, da militância, podem fazer uso dessas informações que acabam atacando os oponentes daquele seu candidato de preferência, sem que o candidato arque com o custo de ser aquele que ataca.
Então, eu acho que as fake news, no contexto eleitoral, estão bastante associadas com esse tipo de circulação de informação distorcida, falseada, ou mesmo apenas mentira mesmo, que a gente já testemunhava há muito tempo. Só que antigamente a gente não tinha uso das redes digitais para isso. Então era em menor volume, com menor rapidez, mas ainda assim elas existiam, né? Sem dúvida. Edna, agradeço muito a sua participação, sua contribuição aqui no debate de hoje e até a próxima. Valeu. Bom, quero pegar alguns pontos aqui para a gente não deixar também passar sem discutir um pouquinho, que é o fato, fake news, o fato de ter o uso para campanhas políticas, mas voltando à questão de como as pessoas se informam. Há uma ilusão de que, de fato, você entrou na timeline no seu Facebook, você está bem informado, inclusive uma discussão que está rolando muito em relação ao consumo de notícias. E a gente sabe que a nossa vida hoje em dia está muito baseada no pouco tempo que você tem, mas como é que a gente se informa de verdade? Produzir informação de qualidade custa também, né? Você simplesmente achar que vai substituir todos os jornais e revistas especializadas por manchetes ou tweets que aparecem na rede social gratuitamente, você tem que sempre desconfiar, né? E aí, a partir daí, quando você começa a compartilhar também notícias falsas, você pode ser responsabilizado juridicamente, Carlos? Olha, você tem vários projetos de lei atualmente em tramitação no Congresso Nacional que procuram criminalizar fake news. Quem faz e alguns até quem compartilha. Sinceramente, não acho que uma lei que criminalize fake news vai resolver o problema. Para as eleições especificamente, o nosso Código Eleitoral já tem uma disposição que poderia ser aplicada para o caso das fake news. E para o direito penal como um todo, caso a fake news, caso a notícia falsa acabe atingindo a honra de alguém, já existe crime contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Acho que a gente não precisava, enfim, complicar e criar uma nova lei para combater fake news. Mas acho que vale lembrar que o direito sozinho não vai resolver esse problema. Então, por mais que seja importante a gente aprovar uma lei de proteção de dados para trabalhar com a questão de redes sociais e no que diz respeito à lei eleitoral, a gente vai viver a eleição mais digital de todos os tempos e a lei eleitoral vai se aplicar, mas o direito em si não resolve sozinho. Ele precisa de um apoio, de uma análise econômica, então tem que investigar qual é a cadeia produtiva das notícias falsas, como é que essas pessoas se remuneram. Segundo, tem que pensar numa questão de sociedade, como é que as pessoas entendem as notícias. E terceiro, pensar também em tecnologia, como é que a tecnologia pode ser útil para investigar e a gente identificar notícias falsas. Bom, a gente vai repercutir rapidamente alguns destaques sobre eleições. Vão aparecer na tela para você, nas redes. A gente teve várias notícias em relação a isso, que você pode acompanhar. Inclusive um tuitaço foi organizado recentemente para lembrar os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do seu motorista Anderson Gomes, que completou um mês no dia 14 de abril. Ainda sem solução, o caso tem gerado mobilizações em várias cidades do mundo. A gente está agora com alguns tweets também aparecendo na tela, então tem essa questão de como você consegue discutir política ou você mobilizar a sociedade para que fique mais atenta a questões políticas. Cada vez mais a gente vê o uso de hashtags, né? Está aparecendo agora para você aí na tela o tuitaço que foi promovido recentemente pela Anistia Internacional. Então a gente já está com a Andréa plugada com a gente, então eu vou chamá-la agora para saber um pouquinho mais sobre essa mobilização nas redes, chamando Andréa Florenci, que é coordenadora de campanhas e comunicação da Anistia Internacional. Andréa, bem-vinda ao nosso debate. Estamos aqui falando sobre o uso de dados dos usuários nas redes, mas também queria ouvir de você, de certa forma, como é que você avalia, enquanto representante da Anistia, enquanto pessoa que esteve à frente desse tuitaço, por exemplo, da campanha em relação à memória de Marielle, qual o poder que a gente tem nas redes sociais, sim, para chamar atenção para notícias e para investigações como esse caso? Oi, boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer a nossa participação no programa. Para a Anistia Internacional, uma campanha, ela mobiliza tanto online quanto offline. Ela é uma ação determinada num tempo que pode ser alcançada de maneira estratégica para atingir um objetivo específico. Então, no caso da ação para exigir uma resposta e uma investigação
da morte da Marielle Franco, a nossa ação no sábado, ela foi não só num tuitaço, que a gente conseguiu chegar no 3º lugar dos Trending Topics no Twitter, mas também a gente teve ações offline. E a gente está com um probleminha no sinal da entrevista com a Andréia. A gente vai tentar restabelecer o contato. Andréia, você está me ouvindo agora? Bom, então enquanto a gente restabelece o contato com a Andréia, eu queria saber um pouquinho da Natasha em relação a esse cyberativismo, que também são dados que você coloca, são likes que você dá ou campanhas que você participa, são informações que também podem contribuir para formar esse seu perfil, mas o cyberativismo tem crescido cada vez mais e é um lado que a gente pode começar a ficar um pouco mais atento para ver como esses perfis têm também replicado na rede. Acho que é bom ressaltar que assim, né, o ciberativismo, como diz o próprio termo, né, é essa apropriação política e essa apropriação ativista das redes sociais, da internet. Só que existem 3 tipos de ciberativismo, pelo menos, né? Então, assim, aquele praticado por organizações que já existem aí no chamado ambiente offline, né, que só se utilizam daquela plataforma, daquela ferramenta enquanto uma prática, enquanto um recurso de comunicação. Existe o ativismo que surge a partir da internet, que é o chamado mediativismo ou medialivrismo, que são esses canais de informação e comunicação alternativos, tá certo? E por último, o ativismo que é intrinsecamente da internet, que seria o hack-ativismo, né, que usa a internet como uma ferramenta pensando na derrubada de governos do sistema, né, de romper com o sistema definitivamente. E aí, assim, o que a gente observa, né, a maior parte da população, ela está mais conectada com o primeiro tipo, claro, do que com os outros 2. Seria um ativismo mais leve, talvez? O ativismo soft, exatamente, o chamado ativismo de sofá, onde você não tem, como coloquei anteriormente, esse custo da participação organizada. Você não precisa se locomover, você não precisa despender tempo, você não precisa despender recursos, você pode simplesmente só colocar a tua opinião ou simplesmente clicar para falar assim, eu apoio essa causa, eu apoio esse argumento, você não precisa nem se dar o trabalho de argumentar, você não precisa ouvir o outro, se você não quiser, o que é um grande problema para a democracia, né? Porque a democracia, ela consiste aí que você tenha interesses, opiniões, propostas diferentes, mas que se argumente, né, que elas sejam claras, suas diferenças sejam claras e que ambos os lados argumentem aí, ou os diversos lados argumentem, tentando chegar, buscando um consenso. Isso a rede ela não exige, né, esse exercício de argumentação, de civilidade, de tolerância dos sujeitos. Então, assim, é um ativismo muito confortável, porque você não é confrontado diretamente. Cria aquelas bolhas virtuais, né? Você não corre o risco de ser retalhado, né, se você for para a rua, pelo governo, pela polícia, seja lá por quem for. Então, assim, tem o seu valor, eu acho, porque mais um espaço onde você tem a oportunidade de ampliar o debate político, as pessoas, de alguma maneira, elas estão mais informadas, né? A política, ela está mais inserida no cotidiano das pessoas, nas suas falas, né? No seu cotidiano, mas, ao mesmo tempo, não existe uma profundidade. Nesse sentido, vou voltar a chamar a Andréia agora, acho que a conexão com ela está restabelecida. Andréia, a gente falava aqui um pouquinho, enquanto estávamos reconectando a ligação com você, sobre esse link, como é possível, né, transformar esse ativismo da web em ações, de fato, só para fora do ambiente virtual, que essas ações também aconteçam fora das hashtags. Você estava falando sobre isso. Então, acho que é importante essa ligação também do online e do offline. Acho que nessa ação, para exigir uma resposta de investigação da Marielle, a gente conseguiu fazer essas 2 linhas. Então, na nossa petição online, a gente teve um aumento de mais de 3.000 assinaturas só nesse fim de semana. E, ao mesmo tempo, a gente também participou, junto com outros movimentos sociais e outras organizações, tanto do Amanhecer, por Marielle Anderson, e também realizou uma ação na frente da Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Então, para dizer que para mobilizar as pessoas por uma causa, realmente é muito importante que tenha
esses dois lados, tanto online, que a gente consegue muitas vezes online atingir diretamente as pessoas que são responsáveis, as pessoas e instituições que são responsáveis por agir, e offline, né, nas ruas, a gente também consegue uma mobilização e uma solidariedade que é muito importante para continuar uma pressão por uma causa e para mobilizar para frente por algum motivo específico. Muito bem. Andréa, pelo andar aqui do nosso reloginho, eu preciso dar um tchau para você, que o nosso horário está quase estourado. Então, muito obrigado por ter participado do debate de hoje. Um abraço para você. Obrigada. Bom, para a gente fazer uma conclusão rápida, eu falei agora há pouquinho sobre notícias que envolviam a questão política. Eu queria ouvir do Carlos Afonso para a gente concluir. Voltando ao início do programa, coleta de dados, a gente sabe que a Cambridge Analytica, inclusive, já estava vendo o Brasil como um mercado para atuar nas eleições que teremos aqui nos próximos meses. Depois desse escândalo, acabou revendo um pouco a sua estratégia, mas a gente ainda precisa ficar alerta, não é porque a Cambridge Analytica divulgou que não virá, que não podem existir outras empresas também interessadas em coletar nossos dados, voltando para vender para candidatos, eventualmente, nas próximas eleições? Com certeza, o marketing político na internet é uma realidade e o que se chama de microtargeting, ou seja, de você focar exatamente uma pessoa na sua preferência política, na sua ideologia, às vezes até mesmo conhecendo a pessoa mais do que ela imaginaria que uma outra empresa pudesse conhecê-la. Acho que a gente precisa continuar a prestar muita atenção nesse debate. E aí vale dizer, quando nós temos casos como esse, por exemplo, do assassinato da vereadora Marielle, é muito comum que as pessoas se sintam impulsionadas a se manifestar na internet. É nessas horas, quando você se manifesta, ainda mais publicamente, que você revela a sua ideologia, a sua posição sobre temas que são bastante quentes, como, por exemplo, intervenção federal no Rio de Janeiro, violência na cidade. Tudo isso pode ser coletado, tratado e usado para te voltar à propaganda política. Então é isso aí. 2 olhos abertos e pensar muito antes de dar os cliques aqui, ó, que a gente muitas vezes acaba clicando no impulso. Tem que pensar um pouco mais sobre a nossa responsabilidade do rastro digital que a gente deixa por aí. Nosso horário está estouradíssimo. Quero muito agradecer a Natasha e Carlos Afonso por estarem comigo aqui hoje no debate. Valeu. Prazer. Foi muito bom. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia. Lembre-se que se você quiser assistir novamente esse programa ou outras edições do debate, acesse nosso futuraplay.org. Um abraço para você. Não se esqueça que agora, todas as quintas-feiras, 6 da tarde, estamos aqui ao vivo também na transmissão ao vivo no Facebook do canal Futura. Um forte abraço e até a próxima.